Aí eu já fui investigar testosterona, isso suplementa ali, e remedinho pra armar a barraca, mas a barraca não armava e tal, aquela coisa toda. E foi uns 3, 4 meses assim, Fábio. Não consegui. O humor dele tava em dia, a parte de biológica, os hormônios tava top. Testosterona dele, se a gente revezasse aparelho na academia com ele, acho que o suor dele deixava a gente musculoso. Testosterona top, assim, sabe? Doutor, eu não consigo ter relação com a minha mulher. Então, qualquer coisa que acontecesse era médico. Já há uns anos atrás, década de 80, 90, começou a falar muito sobre batalha espiritual. Aí qual que foi o problema? É que qualquer enfermidade, qualquer doença, era demônio. Se você gosta desses podcasts, então se inscreve aqui no canal, tem conteúdo novo que vai sair. Se você não tiver inscrita, você não vai receber. Ou quando receber, vai estar todo mundo sabendo e você vai ser a última pessoa. E para garantir também, já tasca o seu cérebro aqui no like, deixa a sua curtida e bora seguir em frente, consumir um conteúdo diferente que traz paz para sua mente, não deixa você ficar doente. Tem a sensação que você já tomou de tudo, fluoxetina, paroxetina, clonazepam, Rivotril, tudo quanto é tipo de medicação, mas parece que nada funciona para você. Cada hora que você vai num médico, num profissional diferente, é um diagnóstico diferente, você até se esforça, às vezes tem aquela sensação que vai decolar, dar uma melhorada, mas sem motivos muito lógicos, parece que vem aquela queda e você volta na estaca zero. Tem aquela sensação que parece que você não, por mais que você se esforce, você patina, assim, é como se estivesse numa areia movediça, que você vai para um lado, mas afunda cada vez mais. Nunca passou na sua cabeça que talvez não fosse algo só emocional, que tivesse alguma interferência espiritual impedindo você de avançar? E é justamente esse o tema do podcast de hoje. Emocional e espiritual. Como identificar, como saber lutar cada uma dessas batalhas. Será que é uma batalha só emocional ou é uma batalha espiritual? Ou é uma batalha mista? Se você não está inscrito aqui no canal, já tasca seu cérebro aí no botão inscreva-se. Lembrou de alguém já que gosta desse tema ou que você acha que está meio perturbado aí, precisa de ajuda, já manda esse vídeo para essa pessoa, porque hoje nós temos convidado especial para falar disso. Quero te cumprimentar. Meu amigo. Grande Fábio Coelho. Sou eu. Missionário. Isso aí. Homem de Deus valente, consegue transitar aí, reconhecendo princípios de saúde, Isso. mas também sem desconsiderar Sim. que existe uma influência Espiritual. Que pode atrapalhar todo o processo. E eu quero que hoje você divida conosco mesmo experiências, situações, porque tem gente sofrendo do outro lado da tela, mas eu creio que através de você o Senhor pode levar luz, consolo e mandar ir embora essa escuridão. Amém. Primeiro, obrigado pelo convite, pelo carinho. Poder sentar à mesa para falar desse tema para mim é muito importante, porque uma das coisas que o Senhor tem falado conosco nesses dias, e eu tenho conversado isso muito com o Dr. Johnny aqui, né, caminha com a gente aqui, na família de Ziscope, é que existe uma epidemia hoje de doenças, principalmente nessa área emocional. Isso é global, isso não é Brasil, né? E isso tem afetado pessoas na igreja e fora da igreja. Isso tem afetado pessoas ricas e pobres, pessoas de todos os contextos. E eu creio que o evangelho tem resposta para isso. A igreja precisa olhar para isso com um olhar de zelo, de carinho, de cuidado. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos, de fato, nos colocar como uma resposta para isso. Então, para mim, poder conversar sobre esse assunto é muito gratificante, principalmente com alguém que é profissional nessa área, que tem clareza sobre isso. Então, muito, muito obrigado por me receber aqui. Legal, vai ser bênção. Algo que eu quero deixar claro, até para o pessoal que não é da área da saúde, e também para alguns que são da área da saúde, dentro da psiquiatria existe uma abertura, diferente de áreas da psicologia, que isso é mais limitado. Dentro da psiquiatria existe uma abertura para se falar da espiritualidade influenciando a saúde mental. Interessante. Isso não é proibido. Eu lembro que no início da profissão,
E o paciente fala assim, doutor, mas o senhor é médico? Sou. É psiquiatra? É. E o senhor acredita em Deus? Sim. Mas como que pode um médico acreditar em Deus? Eu falei, olha, eu respeito os colegas que não acreditam, mas sabia que existe embasamento científico para mostrar que pessoas que têm uma fé estruturada têm índices de saúde melhores do que os que não têm? Não estou dizendo que só isso aí basta, tá? Você que pratica uma fé, cuidado, não querer jogar no lixo o remédio e achar que a tua falta de prudência vai ser compensada por um Deus que ama filhos prudentes. Mas existe essa abertura, Fábio. Todo congresso brasileiro, todo congresso mundial, tem pesquisas na área de pessoas, por exemplo, que recebem visitas de cunho religioso, que tem um grupo de oração por elas, essas pessoas, de uma forma sobrenatural, áreas do cérebro funcionam diferente, melhoram mais. Então, acho que a ciência está longe. Talvez nunca vai conseguir provar a fé no sentido de explicar o princípio ativo da fé. Mas uma coisa que já é inegável por diversos estudos é que ela já consegue verificar que um sobrenatural consegue chacoalhar nossa estrutura biológica e fazer aquilo que a medicina não consegue. Interessante como a fé ela muda estruturas internas e externas, né? Então o fato de alguém ter fé em Deus, cientificamente é provado que a maneira como ela vai lidar com o sofrimento, com doença, é diferenciada. É diferente para melhor. Principalmente quando existe um fator positivo, no sentido de você entender o sobrenatural, o metafísico, Deus, não com aquela postura de carrasco que está te reprimindo, fazendo você um algoz, pagando por algo. Isso aí é até negativo. O fato é que a maior parte das pessoas que frequentam CAPS internadas em hospitais psiquiátricos são cristãos e eram praticantes. Mas como eles viam esses princípios de fé, em vez de levar para eles saúde, fizeram com que eles fossem tardios em buscar ajuda, sabe? Entendi. Ou ficaram com raiva desse Deus que castiga, que persegue, que é maldoso. Aí essa fé, em vez de ser estruturada, ela é desestruturada, em vez de ser um fator positivo, se tornou negativo. Então o fanatismo ele é ruim em todos os ambientes. Sabia que antigamente tinha um diagnóstico, não sei se é no DSM-4 ou no 3, que era um diagnóstico psiquiátrico, assim, do CID. Acho que é do CID-9, eu acho. Que era um CID, um Código Internacional de Doença de Possessão Demoníaca. Documentado. Documentado. Quando o profissional ia lá, fazia todos os testes, anamnese, conversava. Algumas vezes, eu acho legal quem tinha coragem de colocar isso em prova. Quem assinava isso. Mas existe um CID que era de possessão demoníaca. Não, isso que você está falando é muito interessante porque, bom, só para contextualizar, hoje eu sou um missionário, a minha família, a gente vive para a missão de Deus, a gente faz parte aqui da família de Ziscope, a comunidade aqui em Bragança Paulista. A gente tem trabalhado nos últimos 15, 20 anos servindo a igreja, capacitando a igreja no que se refere ao Evangelho de Deus e treinando obreiros. Então esse é o nosso foco. Legal. E nessa jornada, a gente tem uma ênfase muito forte em treinar obreiros para a missão de Deus com ênfase na obra do Espírito Santo, na obra do Evangelho, no poder do Espírito Santo, na graça de Deus. E a gente toca muito nessa questão do sobrenatural, né? E aí, nessa jornada, uma coisa que a gente percebeu é que sempre quando a gente vai lidar com alguém doente, quando a gente olha nas escrituras, você vai ver três possibilidades de alguém doente. Então, número 1, a pessoa pode ter uma patologia. Uma patologia que pode ser de nascença, pode ser por causa de algum trauma físico, ou algo que foi desenvolvido por alguma coisa que é má alimentação, sei lá. Uma patologia. Número 2, essa doença pode ser uma doença que a gente pode chamar de psicossomática, seria o termo certo, psicossomática, que é uma origem emocional
que um trauma emocional que desenrolou Sim. numa doença. Qual que seria a melhor maneira de É chamar? isso aí. Psicossomático? Psicossomático. Então, número 1, isso é uma patologia. Que tem uma origem Biológica, claro. biológica. Segundo, pode ser um trauma ou alguma má experiência, uma perda, alguma questão emocional, algum evento que afetou as emoções da pessoa, que desenvolveu numa enfermidade de algum tipo. Então esse é o segundo. E tem o terceiro, que você vai ver claramente na Bíblia, que nós vamos ver que é o que a Bíblia chama de espírito de enfermidade, que é um espírito maligno, que está por trás de uma enfermidade. Quais as passagens bíblicas que são mais claras sobre esse espírito de enfermidade? Então, por exemplo, Jesus ele vai chegar e vai expulsar um demônio, e ele diz que ele mandou um espírito mudo embora. Espírito mudo? Espírito de mudez. A mudez. Então era um espírito que estava influenciando a pessoa que estava provocando mudez. Entendi. Então é muito claro isso, assim. Você vai ver que tem momentos que ele vai curar pessoas e ele expulsa um demônio. Então, mas tem momentos que ele só cura. Pronto. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue tocou nele e foi curada. Ele não expulsou demônio, não disse que tinha demônio, né? Ela tocou, dele saiu o poder e ela foi curada. Ela tinha uma doença, há 12 anos estava com aquele fluxo. Mas tem momento que havia uma pessoa muda e ele mandou um espírito embora e a pessoa foi embora. Tem o caso de um corcunda também, né? Sim. Tem o caso do gadareno, que hoje, se você como psiquiatra lê a característica do gadareno, você vai falar que ele era um cara que vivia em surto psicótico. Sim. Que é alguém que se batia, agredia as pessoas, que não falava, rasgava as roupas. Então ele estava em estado de loucura. E Jesus lá expulsa um demônio e ele fica bem. Então havia um espírito por trás daquele comportamento que hoje a gente poderia chamar de, sei lá, surto psicótico, um nome mais técnico que eu não sei, e Jesus expulsa um demônio e ele fica bem na hora. Então, você vai ver que uma coisa que a gente foi percebendo que na jornada, enquanto a gente vai ministrando pessoas, o tempo todo a gente lidou com isso. Então, aí fica a pergunta, chega alguém com dor de cabeça, um exemplo. Tá, essa dor de cabeça é uma patologia de origem biológica? É uma questão emocional que está ocasionando na mente dela e está com dor de cabeça? Ou pode ser um espírito, pode ser um demônio? Então o tempo todo a gente teve que lidar com isso. E uma coisa que para mim é uma busca, para nós, crentes que cremos em Jesus, é o que Paulo vai chamar em Coríntios 12 de discernimento de espíritos. Que é um discernimento por meio da obra do Espírito Santo que opera em nós para poder olhar para uma situação e discernir. Isso aqui é uma patologia, isso aqui é um problema emocional, uma ferida emocional na jornada da pessoa, ou é um demônio. Uma vez eu fui orar por uma menina, ela tinha um problema na visão, uma das vistas ela não enxergava. E a gente foi orar por ela, e aí durante a oração a gente percebeu e discerniu que aquela menina tinha sido abusada sexualmente, quando era mais nova. E aí a gente foi perguntar, né, quando que começou isso aí na tua... Aí ela foi contando que ela foi na época que ela sofreu esses abusos. E aí a gente começou a orar, não especificamente pela cura da visão, mas começamos a orar para que as emoções, a psique dela pudesse ser curada pela intervenção da obra de Cristo. E aí, quando a gente entrou nesse lugar e começamos a orar por cura, ela voltou a ver. Então, claramente. Então isso foi um caso. Aí teve um outro caso que uma vez eu cheguei na casa de um senhor, o senhor ele tinha caído de um telhado, tinha batido a cabeça, e por causa do trauma ele tinha perdido o paladar. Não sei o que deu, ele bateu lá e perdeu o paladar, e a gente orou por ele, o paladar voltou. Mas nesse dia a gente não orou por nada emocional, a gente orou por um problema patológico. E já aconteceu também de eu orar por pessoas que estavam com sintomas de doença e na verdade eu expulsei um demônio. Então, essa dinâmica aí do espiritual com
com aquilo que é físico, é real, ela tá o tempo todo entrelaçada. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Ficou muito místico? Deu pra entender? Não. Faz sentido. Sabia que uma das coisas que me influenciou para ir para a psiquiatria era essa dúvida de até onde um problema de saúde é puramente de saúde biológica, até onde é mental e até onde é espiritual. Eu lembro quando eu estava na época do cursinho, eu cheguei a apresentar essa oração para Deus. Lembro de oração mais de uma vez. Falar assim, Senhor, eu tenho muita vontade de saber qual que é a diferença. Quando que começa, quando começa, termina outra coisa e tal. Se for da sua vontade que eu aprenda isso e que isso traga edificação para minha alma e para a alma de outras pessoas, me deixa aprender, mas eu não quero ficar surtado no processo, não. Porque tem um testemunho, uma história verídica e próxima a mim. Meu pai, o pai, quando ele era jovem, ali uns 20, acho que 20, 21 anos, mais ou menos nessa idade, ele não era um cristão praticante, vivia do jeito dele, bonito, pegador e tal. Aí ele conheceu minha mãe, cidadezinha pequena, minha mãe, uma menina de família, tudo certinha, da igreja e tal, família rica, ele, vamos dizer, um avesso, né? Espirtado quase, sem dinheiro, órfão. Aí meu pai gostou da minha mãe e ela gostou dele. Então foi um Romeu e Julieta quase no começo, sabe? Aquela perseguição, a família da minha mãe não queria, e nem julgo meus avós, meus tios hoje. Antes eu julgava quando eu escutava a história, porque cara, hoje eu tenho 2 filhas, né? Coitado do vô e da avó, o que eles não devem ter pensado? Esse cara aí quer pegar minha filha e tal, mas tinha um projeto maior por trás. Aí minha mãe falou assim, se você quiser ter alguma coisa comigo, você vai ter que ir para a igreja. E ela achou que ele ia vazar. E ele falou assim, igreja? Eu vou. Eu acredito em Deus, eu vou na igreja. Aí meu pai contou isso para mim um dia, quando eu era adolescente já. Aí assim, eu fui na igreja por causa da sua mãe. Eu falei assim, filho, eu fui na igreja por causa da sua mãe. A igreja não me chamou para lugar errado, Mas na hora que saiu do culto, eu falei para ela, eu vim por sua causa, mas eu não vou voltar por sua causa. O que eu senti aqui dentro é diferente. E aí ele começou a congregar, e ela também, a guerra ali das famílias, infelizmente, continuou por um tempo, até que meu pai discerniu, passou pelo batismo, e aí a vida dele melhorou? Não. Poucos meses depois, ele começou a ter um tipo de aflição, e ele contava para mim, assim, hoje meu pai é falecido, ele contava assim, filho, era muito estranho. Eu olhava para o céu, e o céu não era azul, assim, eu via um céu meio de chumbo, uma cor meio marrom claro. Eu via uns ferros velhos assim no céu, na parte da terra era estranho. Eu olhava para uns gatos e eles estavam diferentes. Eu conseguia ver que tinha coisas diferentes naquele gato. Só que aquilo foi muita coisa em mim ao mesmo tempo. Resumindo bastante a história, meu pai foi internado num hospital psiquiátrico. Ele foi internado no hospital psiquiátrico e lá recebeu tudo quanto é tipo de medicação, que é o que o pessoal na época podia fazer para melhorar, e ele não melhorava. Ele não melhorava. Remédios que hoje até existem, eu sei, quando usa e o problema é só psiquiátrico, a pessoa melhora. Ele não melhorava. Ele falou assim, filho, eu estava lá sofrendo e tal. Até que teve um dia que eu estava deitado ali no meu quarto, estava tudo escuro, e de repente, de frente para minha cama, estava acordado, normal, só que estava escuro, mas de frente à minha cama é como se tivesse ligado uma luz assim, tipo esses teatros que às vezes liga a luz só no meio, assim, onde vai ficar uma pessoa. E eu fiquei ali, daí começou a passar na minha frente. E passou um homem. Aí tinha uma voz, como se fosse um narrador em terceira pessoa. No meu pai, Gentil, você conhece essa pessoa? Oh, eu conheço sim, esse é o... Vou inventar nomes, tá? Esse é o seu José, vizinho nosso do sítio, gente boa, nunca fez mal para ninguém, tal. Aí a voz falava, pois é,
ele não vai para o céu. Aí sai aquela pessoa e já vinha entrando outra pessoa. Você conhece essa daí, gente? A voz, que ele não via quem estava falando. Ah, eu conheço, é a Dona Maria, né? Mulher tal, mãe do fulano, casada com ciclano. É uma mulher direita, né? Não vai para o céu. Meu pai falou assim, que ele começou a ficar agoniado. Que praticamente todas as pessoas ali dos mais antigos que ele conhecia, que era da vizinhança, quando vinha a voz falava que não ia para o céu. Até que começou a entrar uma jovem, e a hora que ela posicionou na frente dele, meu pai olhou assim, essa é a minha mãe. E a mãe dele tinha falecido quando ele tinha 3 aninhos de idade, ele conhecia ela só por fotos. A hora que ele falou assim, essa é minha mãe, eu não quero saber se vai para o céu ou não vai. Assim, puf, assim, filho, você acredita que no outro dia eu acordei liberto? Eu não via mais nada das coisas, eu não tinha mais nada disso. Logo os médicos foram lá, me avaliaram e falaram que eu estava de alta. Hoje eu sou psiquiatra, falo, tem como, se fosse uma esquizofrenia, melhorar de uma hora para outra? Nem com o melhor tratamento do mundo. E ele não era casado ainda com a tua mãe? Não era casado. Ele tinha batizado, mas estava no processo. No processo. Só que assim, eu entendo, tá? Eu queria que eu explicasse. Pode acontecer de uma pessoa que decidiu aceitar Jesus, passou pelo batismo, e por mais que ela queira seguir a parte boa, é como se ela tivesse alguma brecha Sim. que autoriza essa pessoa a ser perseguida. Entendi. E parece que antes ela estava bem, mas era presa numa falsa boa vida, e agora que ela teve acesso a um exército diferente, o exército de Cristo, começar uma batalha espiritual? Então, a batalha espiritual, ela é um contexto de todo aquele que crê em Jesus. Batalha espiritual não é um momento na vida de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou passando por uma batalha. Não, batalha é o dia a dia, a batalha espiritual é o dia a dia de uma pessoa que crê em Jesus. Então, a partir do momento que alguém, que pensa, a guerra espiritual não está acontecendo entre o diabo e Deus, porque Deus não tem adversários. Deus tem inimigo, adversário não. Então o diabo não está atacando Deus. O diabo está atacando o povo de Deus. A guerra está acontecendo entre o povo de Deus e o diabo, e o seu império. Agora, qual que é o objetivo do diabo? Atacar alguém que não é povo? Nenhum. Verdade. Esse povo já é dele. Verdade. Por que ele vai atacar uma pessoa que já pertence a ele? Então não faz sentido para ele. Então a guerra começa a partir do momento que alguém começa a voltar seu coração para quem crê em Jesus, no seu evangelho, e começa um processo de conversão, que a gente chama de conversão e arrependimento de pecados. Nesse momento, essa pessoa passa a ser alvo de uma batalha. E eu e você, a gente pode ter anos de crente e a gente continua em batalha. Então, batalha é o dia a dia de um crente normal. Só que, quando uma pessoa está se aproximando de Cristo, ela precisa ser discipulada por meio da comunidade, por meio do evangelho, a poder lidar com isso. E o que acontece é que, em grande parte dos casos que a gente vê essa situação, isso não acontece. Então, a igreja não está instruindo, não está discipulando essa pessoa com relação a essa batalha. E isso é um fato. Nós sofremos pressão, e essa pressão que é espiritual, ela afeta nossas emoções, afeta nosso humor, afeta a maneira como a gente lida com a vida. E se eu não tiver clareza sobre a obra do Evangelho de Jesus Cristo, que triunfou sobre as trevas e me resgatou de um império, perdoou meus pecados, e que me salvou de toda essa realidade, então eu vou ter problemas sérios com isso. Então, sim, isso é real, isso é um problema. Só que qual que é o problema? É que são os extremos. Antigamente, muito antigamente, lá atrás, ninguém falava sobre isso, batalha espiritual. Então não se falava sobre isso. Então, qualquer coisa que acontecesse era médico. Então esse era um ponto. Já há uns anos atrás, década de 80, 90, começou a falar muito sobre batalha espiritual. Aí qual que foi o problema? É que qualquer enfermidade, qualquer doença, era demônio. Então se alguém tivesse por exemplo, o cara
a pessoa sofreu um trauma e ela tá tendo ansiedade, então é demônio, entendeu? A pessoa tem sei lá, tomou um remédio errado, misturou com outro remédio e teve um surto. Não, é demônio, entende? Então tudo era demônio. E aí, o que acontece é que esse movimento, ele meio que demonizava os psiquiatras, os psicólogos. Não, isso aí é o Deus dessa era, isso aí, crente não vai nesse tipo de médico. Então expulsava demônio. E a gente sabe que em vários casos não é demônio. Mas no caso, o cara de fato está sofrendo um problema emocional ou mental. Precisa de um médico, precisa de um psicólogo. Então, houve tanta loucura nessa época, desse ensino de batalha espiritual, para onde a gente foi de novo, nós estamos indo para outro, hoje a gente está no outro extremo de novo. Hoje em dia, se alguém tem qualquer problema emocional, qualquer doença, a primeira coisa que a igreja faz é procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. A igreja não ora, a igreja não procura saber, ela não abraça. É como assim, isso não é problema meu. Vai pro médico. Então, você entende que fica nesses extremos o tempo todo? Sim. Faz sentido? Pendula, né? E olha que coisa ruim. Não é com a motivação correta ainda que manda. É mais com uma motivação interna de muitos de, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. É passar a bola pro outro. Não é aquela coisa assim de tô esclarecido, vai lá ver o que é e o que sobrar a gente ó. E aí uma coisa que eu tenho conversado muito com o Dr. Johnny, e a gente tem falado muito aqui na família Desescope, é o seguinte: o que cremos de fato, hoje, existe uma epidemia de doenças emocionais. Isso é um fato, isso é global, isso não tem a ver com o Brasil, isso aí é. Você vai lá no Japão, tem índice de suicídio brutal por causa de pessoas que têm bons empregos, que têm bons salários, estão se matando por causa de depressão, por causa de Estados Unidos e Brasil não está diferente. E o que acontece é que não dá para falar hoje, não, isso aí é um demônio. Não, porque homens de Deus, cheios do Espírito Santo, missionários, tem burnout hoje. Porque não se alimenta direito, trabalha muito, não dorme, tem uma hora que pifa. E aí você faz o quê? Então, o que eu entendo hoje? Que nós precisamos de 3 coisas. A gente precisa entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos salvar, inclusive de doenças e enfermidades, porque ele é aquele que levou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades, pelas suas feridas nós somos sarados. Então, Deus continua curando pessoas hoje. Isso é um fato. Número 2, que a maioria dos problemas emocionais é por causa de problema de relacionamento, de algum problema de relacionamento com alguém em algum momento. Então a vida comunitária, a vida da igreja local, é um ambiente para redimir essas feridas. Então é um lugar para que a cura do evangelho se manifeste. E número 3 é que não dá mais para pastores e líderes e missionários querer dar uma de médico e psicólogo e querer ficar usando um monte de técnica sem saber o que está fazendo. É verdade. Então nós precisamos de profissionais de saúde cheios do Espírito Santo, que conhecem o Evangelho de Jesus, mas que estudaram para saber quais são os processos adequados para lidar com situações como essa. Então o que eu acredito hoje? Nós precisamos dessas 3 coisas juntas. Nós precisamos de entender que o Evangelho é poder para salvar. Nós precisamos entender que a vida comunitária, a igreja local, é um ambiente para redimir todos esses problemas de relacionamento. Por exemplo, se a pessoa foi abandonada por pai na igreja local, ela aprende que Deus é o pai dela. Se uma pessoa foi abandonada no altar por um noivo, na vida da igreja ela vai saber que Cristo é o marido dela. Então, se ela foi abandonada por irmão, e aí ela tem irmãos. Se ela não teve família, agora ela faz parte de uma família. Então, e não tem como a gente fazer isso sem profissionais de saúde cheios do Espírito Santo que sabem lidar com processos. Mas em todos esses casos, na minha opinião, a cura sempre é um milagre. A cura é um milagre divino. Porque você sabe que você pode, nessas questões emocionais, você pode dar remédio às vezes 20 anos para uma pessoa, ela pode melhorar, ela pode conviver com aquilo, mas ela pode nunca ser curada.
profissionais são, inclusive, orientados a não usar o termo cura. Existe essa orientação. No que se refere a questões emocionais. Exato, exato. E até às vezes o pessoal, doutor, mas o senhor consegue curar? Eu falo, não sou eu que curo, não, tá? Mas existe um caminho para a cura. E muitas vezes esse caminho passa pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo, que são plataformas, às vezes, para a pessoa colocar o pé, sair da areia movediça dos sintomas da ansiedade, da depressão, firmar o pé em algum lugar, para daí ser propulsionado por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós precisamos desse apoio. Eu já vi muita gente errando. Na década de 90, 2000, eu vi em muitos acampamentos de ministração, pastores sem nenhum treinamento, tentando fazer regressão nas pessoas, tentando fazer técnica do elevador, vamos voltar na memória. São técnicas que as pessoas, que um médico, que um psicólogo, ele usa, tudo bem. Mas ele sabe o que ele está fazendo, ele foi treinado, ele sabe como. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Vou te dar um exemplo. Uma vez a gente estava numa reunião, e a gente estava orando por uma pessoa que estava com problemas de ordem emocional, e esse cara era um pastor muito conhecido no Brasil, um cara cheio de Espírito Santo, um homem de Deus. A gente começou a orar por ele e tal. E aí, quando a gente começou a orar por ele começou a ter uma crise de ansiedade. Estranho, né? Bem nessa hora. Ele começou a ter a crise de ansiedade por quê? Porque aquilo que a gente estava orando, o que estava sendo falado, que gerou um gatilho de memórias que ele teve ruins. Certo. Beleza. Ele começou a ter a crise de ansiedade. E aí começou a ficar com falta de ar. Aí, por exemplo, nós somos pastores e missionários. Qual que é, na nossa cabeça, o que a gente faz quando alguém começa a passar mal? Todo mundo chega perto dele para botar a mão para orar. Esse aqui é o que é o automático. Mas tinha um psicólogo lá, um pastor que era psicólogo, e quando ele viu que todo mundo foi para cima do cara para botar a mão dele, o que o pastor falou? Agora todo mundo se afasta. Tirou ele, abriu a janela, levou ele para um lugar onde tinha ar e falou, agora você respira. E ele começou a respirar e ele melhorou. Por que eu estou contando esse exemplo? Porque se não tivesse um profissional lá que soubesse como lidar naquele momento, com aquela crise de ansiedade, que era só, gente, vamos dar espaço para ele respirar? A gente ia ficar lá orando, e todo mundo em cima do cara, e o cara ele ia piorar. Verdade. Então, mas você entende que uma coisa a gente não pode descartar. E como eu falei no início, por quê? A gente precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que trazem essas pessoas para a vida da igreja e sabem discernir espiritualmente. A gente está lidando com o quê? Com um gatilho emocional que essa pessoa tem, que leva ela a ter essa crise de ansiedade. A gente está lidando com isso aí, o que ela está tendo é por causa de falta de vitamina. Tem que investigar. Entendeu? Então a gente vai ter que ter esse trabalho da igreja com os profissionais juntos para poder lidar com isso de forma madura. Fez sentido? Fez. Para mim fez muito. Inclusive você estava falando, estava vindo na minha mente uma imagem de um exército, assim, sabe? E daí veio aquele versículo quando, não lembro se eram os saduceus, os fariseus, eles falaram para Jesus que ele expulsava demônios em nome de Beelzebub. Sim. Isso. Aí Jesus Cristo falou que um exército dividido não subsiste. Não subsiste. Nós temos que começar a entender que a medicina não é contra a igreja, não é contra a psicologia, porque nós somos chamados, de acordo com essa leitura do céu, para posições diferentes. Tem gente que foi chamado para infantaria aqui na Terra, tem gente que foi chamado para cavalaria, tem gente que foi chamado para ser arqueiro, tem os paraquedistas, tem os brigadistas e por aí vai. Só que o povo de Deus tem sido um exército que está dividido dentro dele mesmo. E o que acontece? Não subsiste. Então, às vezes, esse médico, esse psicólogo, esse pastor, esse irmão e tal, isso não é de Deus, não. Gente, até onde Deus não pode usar da medicina, de um suplemento, de uma boa conversa, para ajudar a pessoa a sair daquele nível de batalha emocional que ela estava, daquele nível de batalha
biológica e até do espiritual. Naquela dúvida primária, antes de ir para medicina, que eu já pensava em fazer psiquiatria, eu achava, Fábio, que era caixinhas separadas. Uhum. Olha a pergunta do inocente, imagine Deus no céu. Que menino, onde que começa, onde que termina? Então, na minha cabeça tinha gaveta emocional, gaveta biológica, as roupinhas da saúde natural, da emocional, as roupinhas tudo separado em gaveta diferente. Tenho muito que aprender, mas hoje eu comecei a perceber que é uma gaveta só, e se a gente não cuidar da saúde física, mental, espiritual, fica um monte de roupa suja, embolada, do avesso ali, e às vezes é muito difícil saber por onde começou. Uhum. Tem situações que eu já atendi que o problema ele começou no biológico, uma deficiência de vitamina B12. Sei. Novos estudos mostram que a vitamina B12, para trazer benefício para a saúde mental, ela não tem que ficar ali só entre 200 e 700, como está escrito na referência da maior parte dos laboratórios. Ela tem que estar acima de 600, de preferência por volta de 900 no resultado do exame. Aí já teve pessoas assim que fui atender, estava com 230, 250 de B12. Começou assim. Na história que eu vi os exames antigos antes dela vir até mim. Aí eu falei, olha assim, doutor, estou aqui no senhor, estou tomando um monte de remédio, não melhoro, um monte de antidepressivo, tomo calmante para dormir, não melhoro. Eu falo, alguém te pediu o exame? Um clínico geral antigo. Mas nenhum dos psiquiatras anteriores a mim, não, eles falaram que não precisa, não faz sentido. E faz, tá? Pô, o que eu mais faço é exame de sangue. Todo mundo pede exame de sangue. Mas na área da psiquiatria, o pessoal acha que isso é desnecessário, mas é falta de atualização. Aí, Fábio, falei, não, vou fazer o exame. A hora que eu peguei o exame antigo, falei, mas 230 e pouco de B12, a gente tem que melhorar. Vamos ver como que tá o novo? Estava baixo. Suplementei B12, injetável, que melhora mais rápido. A pessoa voltou uns 70% melhor. Uau. Porque a deficiência de B12 é indisposição, cansaço, falta de vontade de fazer as coisas, procrastinação, esquecimento. São todos possíveis sintomas da depressão psiquiátrica, mas ali a maior parte, 70% do problema dela era uma depressão de deficiência biológica direta. Seu doutor, mas por que não melhorou 100%? Essa pessoa passou por tantas frustrações, perda de emprego, frustração no relacionamento, quando ela estava só adoecida fisicamente, que aqueles traumas emocionais também desencadearam uma depressão psiquiátrica de cunho emocional e interferiu no funcionamento do cérebro dela. E sabe o que estava acontecendo também? Não estava indo mais na igreja, não estava orando, não estava buscando a Deus. Então ela estava se apostatando da vida espiritual. Ela não se sentia mais filha amada, não se sentia mais cristã como antes, problemas no relacionamento, correndo risco de separação. Gente, então o problema começou no biológico, ficou vulnerável, entrou no emocional e já estava entrando no espiritual. Na minha cabeça, hoje em dia, eu trabalho com diagnóstico de exclusão. É um modelo médico de pensar. Eu sou médico, sou psiquiatra. Estou médico e psiquiatra no consultório. Vamos ver tudo que está faltando na parte biológica? Vamos ver essa tireoide como que está? Beleza. Vamos ver o que sobra para a parte psiquiátrica? Beleza. Fábio, mas tem hora assim, mas não faz sentido. Uma coisa tá faltando. E quando eu vou dar uma pesquisada, existe quebras de princípios espirituais, e eu falo, ó, por que você não volta para a igreja? Por que você não está orando mais? Por que você não lê mais a Bíblia? Isso. E enquanto eu não fazia isso antigamente, era aquele paciente que estava comigo 2, 3 anos, melhorava 60%, 70%, até que do nada piorava, mas ficava naquilo, sabe? A hora que eu comecei a trazer luz na prática, claro, com questão ética, eu posso entrar nesse assunto, porque no consultório a gente não está para fazer proselitismo nenhum, não vou ficar dando ninguém de igreja. Mas por que você não volta mais para aquilo que você praticava? O que aconteceu? Melhora de 80%, 90%, 100%. Doutor, sei lá, sabe? Eu não melhorava. Eu lembro até hoje de um caso de um paciente meu, homem,
que ele chegou em mim assim, doutor Felipe, eu procurei o senhor porque eu tô mal, muito irritado, explosivo e tal, tem hora que eu fico muito triste. E fui lá, olhei ele todo dentro dos critérios psiquiátricos, um transtorno bipolar. Comecei carbonato de lítio, ele deu uma melhorada. O doutor, melhorei bastante, estou trabalhando, doutor, mas eu preciso contar um negócio pro senhor. Eu não consigo ter relação sexual com a minha mulher. Eu não consigo. Eu sei que você já não aguenta mais quando eu falo, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like. Uma galera fala isso, né? Eu não quero ficar enchendo seu saco. Mas muitas pessoas que chegam até aqui não se inscrevem, aí não tem acesso aos vídeos novos, demora para chegar para você um conteúdo que transforma. E às vezes o YouTube fica mostrando besteira para você. Então tasca seu cérebro aqui no inscreva. Se você já tiver inscrito, inscrita, tasca o cérebro aqui no like. E assim sempre vai chegar em primeira mão conteúdo que faz a diferença para sua mente e não deixa você ficar doente. Aí eu já fui investigar testosterona, isso suplementa ali, e remedinho para armar a barraca, mas a barraca não armava e tal, aquela coisa toda. E foi uns 3, 4 meses assim, Fábio. Não consegui, o humor dele estava em dia, a parte de biológica, os hormônios estava top, né? Testosterona dele, se a gente revezasse aparelho na academia com ele, acho que o suor dele deixava a gente musculoso. Testosterona top, assim, sabe? Doutor, eu não consigo ter relação com a minha mulher. Ninguém falava sobre isso, batalha espiritual. Mas tá estranho isso aí. Mas como assim não consegue? Até estudando um pouco essa parte de libertação, dos princípios e tal. Falei, rapaz, mas está acontecendo alguma coisa. Aí ele voltou numa outra consulta. Decepcionado. Triste. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Disse, doutor, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Falei, começa pela que você quiser. Estou acostumado a escutar tragédia todo dia. Ele falou assim, eu estava muito triste como homem, que eu achei que eu não funcionava mais, que eu não gostava mais de mulher, que nada dava certo com a minha mulher. Aí fui fazer uma viagem para uma cidade aqui perto e eu descobri que eu ainda sou homem, que infelizmente para muito homem, né, se não funcionar na parte de baixo ele acha que não é homem. E eu descobri do pior jeito, doutor. Eu paguei para uma garota de programa, eu consegui ter relação sexual com ela. Essa é a parte boa que eu percebi que eu sou homem. Agora a parte terrível, ruim, é que eu traí a mulher da minha vida. Eu não queria ter feito isso com a minha mulher. Eu tô me sentindo sujo de ter que estar com ela. Ele estava depressivo? Não é depressão psiquiátrica, não. Ele estava com uma tristeza de alma, uma tristeza moral. Falei, mas eu fiquei assustado, porque para mim como médico, eu falei assim, rapaz, então tá bom, então o problema não é biológico, na questão psiquiátrica e tal. Mas me fala mais da sua mulher, porque se ela é feia, ela é desbeiçada, ela é. O que é ela? Não, doutor, minha mulher é linda. Aí começou a falar, minha mulher é linda, tal. Minha mulher faz de tudo pra mim. Nossa, minha mulher é uma mãe pra mim, de tão boa que ela, a hora que ela falou, é uma mãe pra mim. Eu falei, ela é o quê pra você? É uma mãe? Aí eu falei assim, cara, mas me fala da sua mãe agora então. Não, minha mãe tá de boa, doutor. Minha mãe tá de boa. Eu falei, mas você se dá bem com ela? Ah, mais ou menos. Ah, mas o que aconteceu? Alguma coisa deve ter acontecido. Porque você está olhando para sua mulher e você não está conseguindo ter desejo de homem por ela, porque alguma coisa dentro de você está ferida com a imagem da sua mãe. E ela representa uma mãe em parte para você, está dando curto-circuito aí. O doutor, sabe o que aconteceu? Quando eu era novinho, eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, fase fálica, né? Eu devia ter uns 5, 6 anos. Foi muito triste, porque eu não entendia. Minha mãe tinha uns surtos dentro de casa, ficava muito estranha. E chegou uma hora que meu pai me levou para ficar na casa da minha avó. Depois eu soube que minha mãe foi internada. E hoje eu sei que ela foi internada no hospital psiquiátrico. Mas, doutor, quando ela saiu, eu acho que eu acabei acostumando, sabe, a morar com a minha avó. E meu pai ficou com dó de tirar eu da minha avó. E me deixou lá, e com medo também da minha mãe voltar a surtar.
E no final das contas, minha mãe teve outro filho, e eu passei minha infância e adolescência vendo que o meu irmãozinho era diferente do que eu. Mas assim, tá tudo bem, eu me dou bem com eles, amo minha avó, Falei, rapaz, tem alguma coisa estranha aí. Provavelmente dentro de você tem algum ódio, alguma raiva, alguma ira, e isso daí tá gerando alguma coisa, algum bloqueio. E é um cara que não era de igreja não, viu? Não era de igreja. Aí eu dei uma orientação relativamente simples, falei, ó, você vai lá separado no seu pai, porque alguma coisa dentro de você quebrou o vínculo com o seu pai. Você vai lá, pensa bem, provavelmente você teve raiva, ódio, sentimentos ruins do seu pai. Você vai lá, conversa, pede perdão, porque ele estava salvando você da sua mãe, mas você achou que ele te abandonou em alguma parte. Ah, mas eu amo meu pai. Não é sobre o amor que você sente hoje, mas é sobre o resto de dor que deixa você meio estranho. Depois, separado, você vai e faz isso com a sua mãe. Você sabia que, eu não sou médico da sua mãe, mas você sabia que pela tua história da sua mãe, provavelmente ela tem o mesmo diagnóstico que você tem agora de transtorno bipolar? Olha só o que a vida está fazendo por você. Está te dando a oportunidade de sofrer menos, mas de forma parecida, para você reconciliar com a sua mãe e conseguir seguir sua vida. Doutor, será que eu preciso disso? Falei, pô, fica com a barraca caída aí, fica sem funcionar com a sua mulher então. E o homem, assim, o homem para ele fazer uma coisa diferente, se falou da parte sexual, não, agora eu vou. Naquela mesma semana, um cara que não era de prática de religião, de igreja nenhuma. Naquela mesma semana chega uma mensagem, doutor, eu falei com meu pai, eu falei daquele jeito separado com a minha mãe. Sabe o que aconteceu? Eu tive a sensação que um diabo saiu de dentro de mim. E naquela mesma noite eu voltei a ter relação com a minha mulher. Eu achei muito impactante essa questão do diabo que saiu de mim. Interessante que se a gente for analisar de forma fria essa história, você vai ver como que a primeira parte tem a ver com a medicina e a segunda parte tem a ver com a igreja e a obra do evangelho. Isso. Você concorda? Sim. Porque você foi até onde o médico tinha que ir, né? Aí chegou uma hora que o sacerdote teve que entrar. E é lógico que você teve que ir com cuidado, porque ele não era crente, né? Você teve que ir. Mas você concorda que você funcionou na segunda parte como um ministro do evangelho? Sim. Então eu acho que esse é o ponto. A gente não pode terceirizar isso para a medicina. A gente tem que trazer a medicina para dentro da vida da igreja, para que a gente possa viver o discipulado e a pregação do evangelho, para que as pessoas possam ser curadas nesse nível aí. Porque o evangelho é poder para curar todos esses traumas, essas memórias, e a maioria que a gente vai ver é questões de relacionamento, família e falta de perdão. A maioria. E o discipulado, o pastoreio e a ministração por meio da obra do Espírito, através do Evangelho, é o que vai gerar cura nesses casos. E aí não tem como. O médico vai ter que... As taxas de vitamina, é vitamina D, é vitamina B12, é testosterona, aí toma aqueles negócios... Faz lá o injetável, faz aquele aqui que dói pra caramba... E beleza, não dá pra a gente separar uma coisa da outra, mas a gente vai ter que trazer de novo, porque eu acho que hoje a igreja se acostumou com esse cenário e hoje a primeira atitude é procura um psicólogo e um psiquiatra. A igreja nem pergunta mais, tá, mas qual que é a fonte dessa dor? Quando que começou isso? O que estava acontecendo na tua vida quando isso começou? Então, eu não acho que a gente tem que fazer isso sem o profissional de saúde, mas eu acho que essa função a igreja precisa assumir. E é lógico que nos processos, um profissional de saúde precisa estar junto. Porque se você vai revisitar memórias que estão escondidas, pode ter um desequilíbrio. Né? A pessoa pode surtar. A pessoa pode, sei lá, entrar sei lá, em todo tipo de surto, e a gente precisa de alguém que sabe o que fazer nesse momento. Mas a gente precisa lembrar que o evangelho é poder para curar e que Deus continua curando, inclusive ele continua usando médicos e profissionais de saúde cheios do Espírito Santo para curar pessoas por meio da obra de Deus. Porque se a gente for avaliar essa história, o médico foi até um lugar,
o sacerdote e o homem de Deus, foi outro. Então, faz sentido o que eu tô falando? Rapaz, foi tão profundo. Assim, é um transtorno bipolar, de acordo com a parte científica mesmo, os estudos. Alguém que tem um transtorno bipolar, se ela tratar corretamente, ela tem uma grande chance de estabilização do humor, desde que mantenha esse tratamento até o final da vida. Então, por mais que esse meu paciente tinha melhorado da parte do transtorno bipolar, pela ciência ele teria que continuar usando a medicação para o resto da vida. Depois que ele fez isso daí, curou tudo. O doutor, sei lá o que aconteceu comigo. Depois que eu fiz aquela conversa com meu pai, com a minha mãe, sei que foi errado, não estou dizendo isso que vai dar certo para todo mundo, tá? Só estou dizendo do caso que eu citei. Doutor, não sei o que aconteceu. Acabou meus remédios, não consegui falar com o senhor, deixei para falar depois. Eu tô excelente, meu humor não. Doutor, parece que eu curei. Agora tem um ponto que você falou aí que é importante. Não é que não tenta repetir esse método, que não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Isso não é replicável para todo mundo. Exato, porque quando você entra no campo do sacerdote, ou seja, a gente está ministrando uma pessoa através do evangelho por meio da obra do Espírito. Não tem uma técnica aprendida na faculdade. Não é uma técnica terapêutica. Nós vamos ter que ouvir o Espírito Santo e saber caso a caso como lidar com essas pessoas e como acessar a fonte da dor, como encorajar essa pessoa a liberar perdão. Às vezes ela tem que perdoar pessoas, às vezes ela tem que perdoar ela mesma, às vezes ela tem que perdoar até Deus. Porque às vezes ela sofreu uma dor e ela está colocando a culpa em Deus. Então, não tem como. É por meio da obra do Espírito. Aí a gente volta no que eu falei. Tem momentos que Jesus cura uma pessoa. Tem momentos que Jesus expulsa um demônio. Tem momentos que Jesus ensina e instrui e mexe em questões emocionais profundas. Tem hora que Jesus não fala nada, ele só fala, receba a tua cura, e a mulher só tocou nele e foi curada. Então, se você for ver como Jesus ministrava a pessoa, você vai ver que tem hora que ele fazia de uma forma, tem hora que fazia de outra. Tem hora que ele entrou na cidade e ele curou todo mundo. Tem hora que ele entrou no tanque de Betesda, que só tinha doente, curou uma pessoa e foi embora. Então, tipo assim, não tinha um padrão, vamos replicar o método de Jesus. E Jesus era guiado pelo Espírito Santo, ele guiado pela voz de Deus, e a Bíblia diz que ele só fazia o que viu o Pai fazer. Então a gente vai precisar entender a obra do Evangelho, zelar pela vida da comunidade, ser guiado pelo Espírito Santo e ter profissionais de saúde que são cheios do Espírito Santo, fazem parte da vida da igreja, da comunidade, e entendem a obra do Evangelho. Porque aí eu não sei qual que é o público que está assistindo a gente aqui. Porque para mim hoje, se você é um crente, você vive a vida da comunidade, para mim não faz sentido você ir num psicólogo que não entende o que você vive como crente. Porque talvez você vai expor coisas da sua fé, que essa pessoa não vai entender. Então, assim, talvez seria mais aconselhável você procurar profissionais que trabalham junto com a comunidade, junto com a igreja, para poder trabalhar em conjunto com o discipulado e o pastoreio. Talvez isso seja mais eficaz. E só por que eu estou falando isso? Porque quando você vai no dentista, o dentista vai mexer no teu dente. Você não quer saber se o cara é crente ou não é. Se eu vou vou fazer uma cirurgia, eu quero o melhor cirurgião. Agora, você está trabalhando com alguém que está mexendo com a tua psique, está mexendo com as tuas memórias, está mexendo com emoções, tá mexendo. Então, é outro nível de exposição. Não é um médico que está mexendo no teu homem exterior, é um médico que está tocando no teu homem interior. Então, eu acho que isso é muito sério. Mas eu não sei como você vê isso. Não, é isso aí. Não sei se isso faz sentido. E multiprofissional. Porque seria excelente nós termos profissionais da área da saúde que transitassem nas 3 áreas, né? Mas às vezes essa pessoa não tem a porção múltipla, mas ele tem humildade de reconhecer que eu preciso do Fábio em comunhão para resolver esse problema. Então a pessoa pode não deter ainda as faculdades nessas 3 áreas, mas se tiver um coração ensinável para aprender, vai aprender. E se contar
com essa lógica de corpo de Cristo, de partes interdependentes pelo bem da outra parte que está machucado, aí vai mais longe. Tem gente que pergunta para mim, se você está seguindo agora, está assistindo aqui, não sabe, até na minha bio lá da rede social, assim, eu sou psiquiatra, em profissão, mas sou cristão. Respeito quem não acredita e tal. É assim que eu gosto que as pessoas respeitem esse princípio de fé que eu tenho. Aí as pessoas me perguntam assim, ô doutor, mas eu preciso ir num psiquiatra cristão? Preciso ir num psicólogo, num psicoterapeuta cristão? Eu falo assim, eu adoraria dizer para você que só eu dizer sim está resolvido. Porque uma coisa é a pessoa falar que é cristão, outra coisa é viver esses princípios. Já cansei de pegar pacientes, não, mas o psicólogo, o psicoterapeuta e tal, o psiquiatra, eles são cristãos, e a pessoa me fala assim, ele falou que era para eu largar da minha mulher mesmo. E ela falou para mim que esse negócio de igreja é coisa furada, que você nem precisa disso. É só... E a melhor coisa para você nesse momento é se afastar da comunidade. Isso. Entendeu? Eu já vi isso. E já vi casos assim, da pessoa falar assim para mim, doutor, meu psicólogo, meu psiquiatra já falou que não acredita em Deus. Mas ele falou que ele reconhece o quanto isso é importante para mim. Eu falei, ele colocou assim, esse vai ser o limite, não vou contrariar a sua fé e a gente vai transitar na sua saúde sem eu tocar nesse princípio de fé. Só que isso daí você vai lá e conversa com quem sabe, domina na sua igreja. Então já atendi pacientes que passaram com profissionais que são ateus, mas que tem uma postura cristã dentro da ética deles que é muito mais próximo de Cristo do que o cara que vai na igreja e não faz isso. Então, hoje em dia, não dá para ser reducionista. Vai lá naquele que não. Vá com discernimento espiritual, coloque limites, e aí você vai conseguir reter de tudo reter apenas o que é bom. Mas com certeza, se você for um profissional que é cristão, aprenda mais, estude mais. Se você for um jovem que está pensando em ir para essa área, sim, existe uma demanda muito grande. Está aqui o Fábio, está aqui eu, para a gente poder transbordar um pouquinho do que a gente aprendeu e nós conseguimos, nessa batalha espiritual, ajudar outras pessoas. Uma coisa que eu tenho orado muito é que o Senhor possa levantar uma comunidade de profissionais de saúde que possam convergir, conferir, interagir para crescimento mútuo, profissionais de saúde crentes, cheios do Espírito Santo, que fazem parte da vida da igreja, que conhecem o poder do evangelho, que possa ser uma comunidade no Brasil de crescimento mútuo. Eu tenho orado muito sobre isso e também tenho orado para que cada vez menos essa separação de igreja e saúde ela acabe. Para que a gente possa, para que o ministério do discipulado, do pastoreio, da intercessão, isso possa cada vez mais estar ligado aos profissionais de saúde e juntos a gente possa estar ministrando essas pessoas. Então eu acho que acho que Deus está fazendo isso nesses dias. Amém, eu creio. E só para, você falou agora há pouco que a gente precisa do discernimento, mas existem alguns sinais, deduzo que exista, que pode fazer a pessoa suspeitar um pouco mais de uma influência maligna do que algo puramente psicológico, puramente biológico. Então, considerando isso, quais sinais você daria assim para a pessoa, sinais de alerta, para alguém saber se a voz que ela escuta é a voz de Deus ou é uma voz de cunho psíquico? Ou quando é gostosinho é legal, doutor, como é bom ficar escutando os anjos, né, e tal. Mas quando for os demônios, como é que vai discernir se está mais para um lado espiritual ou mais para um lado biológico? Bom, agora entrando bem na parte mística, né? E pode dar exemplo. Nós somos crentes e cremos no invisível. Então existe Paulo diz em Colossenses, né, que Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, sejam as coisas visíveis e as invisíveis. Então existem coisas no conceito visível e tem uma realidade invisível.
que fala de regiões celestiais, fala do trono de Deus, fala de anjos, principados, potestades, demônios, tudo isso aí. Tá. O que acontece é que em muitos casos, quando a pessoa tem contato com o invisível, ele pode ficar em dúvida se eu tô ouvindo Deus ou ouvindo o diabo. Então tem alguns sinais, por exemplo, se a experiência que eu tô tendo com o invisível, com vou chamar de sobrenatural, tá me edificando, tá me trazendo consolo, tá me trazendo esperança, tá me levando a crescer como indivíduo, então isso vem de Deus. Se a experiência que eu tô tendo tá me levando ao desespero, ao medo, ao terror, a me afastar das pessoas, ao ódio, então isso está vindo do diabo. Então esse é um ponto. Outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, é que muito do que a gente percebe nas pessoas, por exemplo, pensamentos intrusivos, pensamentos de suicídio, pesadelo contínuo, sensação de terror, sensação de morte. E embora, mesmo que essa pessoa está com alguma questão patológica, o Satanás está usando dessa vulnerabilidade dela para atacar ela. Então, qual que é o ponto? Você tem que buscar ajuda na comunidade, você tem que procurar um médico junto. Porque o médico ele vai olhar, tá, você está com alguma questão de vitamina? Você está com alguma patologia? Você tem algum histórico? E até junto com a igreja, porque tá, você tem uma patologia emocional, beleza? Tá. Você vai tomar um remédio, você vai tomar alguma coisa para você ficar bem. A pergunta é, mas qual que é a fonte disso? Como que começou? Como é que estava a tua vida? Com quais relacionamentos que geraram essa dor em você que fez você chegar aqui? Não tem como a gente fazer isso sem o evangelho. Senão, a gente vai, é o que você falou, né, que é até proibido usar a palavra cura, né? Você vai entrar num loop de paliativo, e aí você falou que já viu isso, aí você melhora um pouco, você cai, você melhora um pouco, então a gente vai ter que trabalhar junto. E de novo, mesmo que a pessoa tenha questões emocionais, gatilhos emocionais, com problemas reais, que não tem a ver com fraqueza, tem a ver com humanidade, Satanás sempre vai usar disso para abater, e geralmente o que Satanás quer é levar essa pessoa a desistir da vida. E esses pensamentos intrusivos, elas vêm do diabo. A melhor coisa seria acabar a vida, se a tua vida acabasse, você não sofreria mais. A melhor coisa para a tua família e os teus parentes é você desaparecer, porque você está dando muito trabalho. Sempre vai essa desistência. E outra, a voz do diabo sempre vai levar você a isolamento. Se afastar da família, dos relacionamentos, do casamento, dos amigos e da vida da igreja. Então esses são sinais do que é o diabo. Mas, de novo, não dá para dizer que tudo isso é o diabo. Porque pode ser, você teve um trauma real, você está tendo uma crise real, e pode ser que falta de vitamina, falta de sono, falta de alimentação está potencializando um negócio que é real. Por isso que é difícil dizer isso aqui é demônio e isso aqui é emocional, porque na maioria das vezes, quando chega nesse nível, as coisas estão tudo misturado. Por isso a importância de lutar nas 3 frentes. Sim. Você estava falando. Já atende mais de 10 mil pacientes, né? Tava vindo um filmezinho na minha cabeça, assim, quando dava plantão, chegava uns caras num hospital surtado e tal, falando com voz grossa, como se fossem uns demônios, e tô aqui e tal. Eu olhava bem assim, assim, não é possível. Assim, ó, se for demônio, eu não vou exorcizar com um comprimidinho, né? Com uma injeçãozinha. Que demônio fracote para cair daqui com. Dava medicação, a pessoa saía do surto. Oi, doutor. O que aconteceu? Voltava. Quer dizer o quê? Numa situação como essa,
O surto psicótico, aquela mente dando curto-circuito, fez com que a pessoa, dentro da cultura dela, que é uma cultura religiosa, que quando a pessoa surta, ela não vai surtar. No Brasil não é comum as pessoas surtarem com espaçonave, com extraterrestre, que aqui não tem NASA. O povo do Brasil é um povo de cultura predominante cristã. Então quando tem um surto psicótico, vai alucinar com um anjo, um demônio, essas coisas aí. Que é a mente em curto-circuito, pegando a bagagem cultural e misturando aquilo. Mas um tratamento manda embora. Mas já teve gente, Fábio, de eu fazer uma injeção 2, 3 e a pessoa não melhorava. Eu vou contar 2 histórias para você. Uma vez, a gente foi chamado num caso que a pessoa ela foi pega em flagrante num pecado. E aí ela teve uma crise. Aí Rivotril, 2 Rivotril, 3 Rivotril e nada, e crise. E aí a pessoa tava em casa, crise absurda, e aí eu fui. Mas eu chamaram, ó, vem aqui para segurar, porque aqui a coisa perdeu o controle. E eu fui. Eu e uma outra pessoa. Quando a gente chegou lá, essa pessoa estava prestes a se matar. E aí quando eu cheguei, quando eu cheguei perto, ela ficou, e eu falei, não agora, eu falei, para agora. Ela caiu endemoniada na hora. Mas pensa, já tinha passado um dia de surto com vários Rivotril. E foi demônio pra lá, expulsa demônio, aquela confusão, e depois ele ficou bem. Então esse foi um caso. Mas qual que é o ponto? Eu fui lá pra intervir como um homem de Deus. Eu não fui pensando em nem se era demônio, nem se era nada. E o pessoal já tinha enchido de Rivotril e nada. Isso foi um caso. Outro caso, uma vez me chamaram tava numa reunião, ó, tem um cara endemoniado aqui, vem aqui. Aí eu cheguei, imagina a cena de filme. Eu cheguei, tava a família toda lá de fora da casa, mas todos os vizinhos fora de casa, a rua parou, e o jovem tava lá dentro, eu entrei. Quando eu entrei, ele tava quebrando tudo. E eu cheguei e falei a mesma coisa, eu falei assim, ó, para aí agora. E aí, uma coisa estranha, né? Esse dia foi bem doido, porque ele pegou um vidro, quebrou a janela toda, pegou um vidro e queria se furar a barriga, assim. E eu falei assim, em nome de Jesus você vai soltar isso agora. Aí ele soltou e caiu e se debateu todo com a mão tudo cheio de sangue, mó caos. Quando eu cheguei perto dele, o que estava acontecendo ali não era um demônio. Não? Não. Ele estava literalmente tendo um surto psicótico que eu não sei não sei nomear. E aí eu chamei aí ligou lá pro UPA que chama, né? Chegou uma ambulância lá e SAMU e deram uma injeção nele lá e ele acalmou. E não era demônio. Então assim, eu contei esses 2 casos, porque no caso 2, aparentemente... Tinha muito cara, né? Era um demônio. Não, pai, ele tá quebrando a casa toda, ninguém consegue segurar. Ele gritando. E a todo mundo. A família, que nem crente era, falou que era demônio. Mas você deu voz de comando no segundo caso, e por que parou? Porque aí eu... O nome de Jesus é poderoso para até equilibrar a doença ali na hora. Porque, de novo, ele tava para se matar também. São 2 casos que ele ia se matar. Ele quebrou um vidro e ele ia enfiar na barriga. E aí eu falei, em nome de Jesus vai soltar isso agora. E aí soltou, mas não era um demônio. Agora, vamos analisar. Ele estava tendo um surto psicótico? Eu não sei o nome certo, mas ele estava tendo um surto? Tava. Os demônios estavam querendo se utilizar daquela situação? Sim. Estavam. Oportunista. Mas o problema primário dele ali era endemoniamento? Não. Ele estava com um problema, um surto mental. Então teve que chamar um médico para dar uma injeção. E aí ele acalmou, e aí ficou bem, e aí isso aconteceu. Agora o caso 1, parecia... Não tinha nada, cara, de coisa espiritual, né? Parecia que era uma crise de ansiedade. E aí toma Rivotril e nada. E chegou lá, ele tava para se matar.
E aí eu falei, para agora em nome de Jesus. Ele ficou endemoniado. Eu falei em nome de Jesus nos dois casos. Nos dois casos funcionou. Mas eram dois casos diferentes. Mas num, eu tive que chamar um médico. Porque se eu não tivesse chamado um médico, eu não ia segurar aquele cara. Mas tá fazendo sentido? Então eu acho que aí a gente vai ter que ter sensibilidade para lidar caso a caso. E a gente sempre vai ter que aprender a trabalhar junto. Isso é muito importante. E outra, os médicos também vão ter que acionar a igreja. Tipo assim, ó, pastor, eu preciso que você atue nessa área, nesse assunto. Não é demérito nenhum. Não é para um médico, é para um médico psiquiatra ou um psicólogo. Tem horas... É demérito pedir ajuda para o pastor que está acompanhando aquela pessoa? Claro que não. Então eu vou no Dr. Felipe porque dele já faz tudo ao mesmo tempo? Faço? Não, tá? São situações muito pontuais. Porque geralmente, quando eu percebo isso no consultório, primeiro... Você não tá pastoreando essa pessoa. Segundo, gente, até parece que 15 minutos de conversa, meia hora, 1 hora, isso não é discipulado. Essa pessoa vai ser acompanhada. Isso. Então, a medicina, a psiquiatria, por mais que seja alguém de princípios, que tenha um entendimento na área espiritual, você não está ali para isso. E o que eu faço? Olha, procura alguém da tua igreja. Não vou mandar para a minha igreja, não. Procura alguém da sua igreja que não seja ignorante em relação à saúde, porque tem uma galera que vai mandar você jogar seu remédio no lixo. Então procura alguém que não seja ignorante, que vai dar um apoio, mas que possa te ajudar a lidar com os princípios que foram quebrados, a te trazer um alinhamento e você ir melhorando e não ficar mais vulnerável a isso. Doutor, sério que eu tenho que fazer isso? Mas o senhor, fiz minha parte. Se der uns piripaque aí, você corre aqui, eu vejo se é biológico. Na área da psiquiatria eu arrumo isso para você. Mas sozinho eu não dou conta. Porque quem quer dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? Mesmo que consiga, mas vai ser por um curto espaço de tempo, que daqui a pouco esse profissional querendo carregar tudo nas costas, ele que adoece. Uma coisa que eu aprendi é que a maioria dos problemas emocionais, eu já falei isso aqui, já vou repetir, a maioria dos problemas emocionais é por causa de alguma crise relacional na história. Eu creio que a maneira que Deus mais vai usar para curar esses traumas relacionais é trazendo a pessoa para uma relação saudável na vida da igreja. E aí é lógico que o profissional de saúde tem ferramentas incríveis para ajudar nesse processo. Mas isso é muito sério. Agora, do lado de cá, isso é real também. A gente tem que parar de ser arrogante e achar que só porque eu sou pastor, sou missionário, sou intercessor, eu pedir ajuda para um médico é demérito. E não é. Porque nós vamos precisar de gente que sabe o que está fazendo e lide com processos, sabe diagnosticar aquilo que é psicossomático, aquilo que é vitamina, aquilo que é patologia. Que às vezes a gente está orando pro cura emocional e o cara tá com problema de vitamina D, mano. O cara tá com problema de tiroide, sei lá, não sei. Eu não sou médico, então. Pode. Mas assim. E é comum, tá? É comum. E às vezes o cara não dorme. O cara não descansa. E o cara tá tendo burnout. A gente tá orando contra um demônio. Mas o demônio. A culpa não é do demônio, a culpa é do cara que dorme 2 horas por dia e trabalha que não é um maluco. E não descansa, não tira férias, não tem dia de folga. Então, mas por isso o pastoreamento, o discipulado, a comunidade e os médicos vão ter que trabalhar juntos. E o diabo, essa falta de unidade, o diabo usa. Ele vai entrar nesse lugar. O exército dividido sobre si mesmo não subsiste. Tem um tema que assim, a galera mais do circuito da igreja vai entender ele e ele é complicado. Profecia. Mas o homem é de Deus e foi lá e profetizou. Como que reconhece um falso profeta, que não é falso profeta? Existe um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno bipolar tipo 1, que um dos possíveis, não estou dizendo que todo mundo que tem transtorno bipolar tem isso, mas um dos possíveis sintomas é grandiosidade e o outro é delírio místico e religioso. Eu conheço alguns. Então, mas psiquiatricamente falando, tá? Ninguém está falando de personalidade, não. Aí, assim, aquela pessoa, quando ela entra em fase de mania, que é uma fase de expansão do humor, Deus falou com ela
e vai e testemunha e profetiza um monte de coisa, mas na cabeça dela a motivação nem assim, ela perdeu a crítica, ela está fazendo aquilo achando que é de Deus e ela está sob um efeito. Aí quem pega aquela profecia, poxa vida, mas Deus não falou e tal, 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 e que Deus é esse que fala e não cumpre? Existe uma possibilidade, até mesmo desse dom que aparece, na realidade, ser manifestação de um sintoma. Sim. Você tem gostado dos vídeos que eu voltei a fazer aqui no YouTube? Se você tem gostado, inscreva-se aqui, tasca seu cérebro aqui no inscreva-se. E se você já está inscrito, inscrita, tasca o cérebro aqui no like para que eu não pare de fazer esse conteúdo que te ajuda outras pessoas a mudar a própria história. Compartilha esse vídeo. No entanto, tem uma galera que não tem problema psiquiátrico nenhum, mas profetiza. Acho que a gente vai entrar numa seara que não tem a ver com a psiquiatria, mas qual que é o falso profeta? Bom, vamos lá. A Bíblia fala que é o seguinte, Paulo diz, não apaguem o espírito, não despreze as profecias, ouça tudo e retenha o que é bom. Então ele fala, não apague o espírito, ou seja, não diga que isso não existe, que existe. Não despreze as profecias, os dons espirituais são reais. Mas ele diz, ouça e retenha o que é bom. Então, existe a diferença entre falsa profecia e falso profeta. Ah, diferente. Por exemplo, uma pessoa pode errar uma profecia. Não quer dizer que ela é um falso profeta. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que tem um crente, ele ouve Deus e ele... Por exemplo, vamos dar um passo para trás. O que é profetizar? Profetizar é você expressar o coração de Deus através de uma linguagem humana. Então você tem um relacionamento com Deus, você ouve a voz de Deus e você fala para uma pessoa a partir do seu relacionamento com Deus, você fala, você expressa aquilo como Deus te vê, que Deus pensa a seu respeito, o que o Espírito está falando sobre você. Então é isso. É expressar o coração de Deus para uma pessoa. Então isso é profetizar. Tem a ver com edificar a pessoa, trazer esperança, encorajar ela para mudar alguma coisa. Tal. Uma pessoa, um crente piedoso, um crente de verdade, ele pode acordar, ele pode ter comido uma pizza de pimentão e deu azia, ele tem um sonho e tá mal, e um dia ele vai profetizar e vai falar um negócio que fora. Um negócio que Deus não falou com ele. O fato dele falar algo que é errado não quer dizer que ele é um falso profeta. Quer dizer que ele errou naquele dia, que aquele dia não está bem. Porque Paulo diz que ouça tudo e retenha o que é bom. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então Paulo está dizendo que uma pessoa, um crente, ele pode falar uma coisa que não está certa. Pode falar uma coisa errada. E aí você tem que julgar. Como julga? Número 1, o que esse cara está falando está alinhado com a Bíblia? Vai de contra a Bíblia? Tenta ressignificar a Bíblia? Deus mostrou que você tem que largar sua mulher e tal, Deus vai te preparar uma mulher melhor. Deus falou comigo que minha mulher vai morrer e fulana vai ser minha próxima esposa. É nesse nível. Entende? Então isso é loucura, então você tem que jogar fora. Porque isso vai de contra a Bíblia. Número 2, aquilo que eu estou ouvindo tem a ver com aquilo que eu estou ouvindo de Deus? Tem a ver com aquilo que eu estou vivendo em Deus? Faz sentido para mim com relação à minha devoção? Não. Se não faz, eu boto na prateleira. E terceiro número 1, está alinhado com a Bíblia? Número 2, isso está alinhado com aquilo com o meu relacionamento com Deus? Número 3, eu sempre vou trazer o que eu estou ouvindo para pessoas mais maduras para me ajudar a julgar. Então são 3 critérios para você lidar com isso. Por exemplo, você ouviu uma profecia, você congrega numa igreja, tem irmãos mais maduros, pastores, que podem te ajudar a discernir, você leva para conversar com eles. Pô, isso aqui, eu ouvi isso aqui, o que você acha? Tal. Eles vão te ajudar a discernir. Porque isso tem a ver com Deus estar falando com você, tem a ver com a tua jornada com Deus, tem a ver com a tua personalidade, entendeu? Então, isso aí. Agora, o que é um falso profeta? Falso profeta, a Bíblia diz que ele é um falso irmão dentro da igreja. Que ele está se utilizando de uma espiritualidade para buscar se aproveitar de pessoas, financeiramente, sexualmente e abuso de poder. Então isso é um falso profeta. Aí é outra coisa.
Tá na motivação, na índole do cara. Porque assim, uma coisa é o cara errar. O cara errou com você. Ele errou, beleza. É um erro. Outra coisa é ele está se utilizando de uma linguagem espiritual, de uma posição espiritual para tentar se aproveitar de pessoas. E um falso profeta pode acertar na Sim, profecia? pode. Isso é estranho, mas pode. Existe um falso profeta na Bíblia chamado Balaão, ele está no livro de Números. E vai dizer que ele se levanta para profetizar para Israel e tudo que ele falou aconteceu. A Bíblia diz que ele ouvia a voz de Deus, que ele viu o invisível, Deus colocava palavras na boca dele. Ele fala uma das frases que o pastor adora falar aí hoje, que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou isso foi o Balaão, um falso profeta. E aí ele é falso profeta, a Bíblia diz que ele é falso profeta, e Deus manda Moisés matar ele depois. Esse é o cara que o que ele falava tinha um peso no mundo espiritual tão grande que na Bíblia diz que a jumenta teve que falar para ele para evitar que saísse da boca dele. Isso aí. O jumento falou com ele. Rapaz, então a postura de um falso profeta é perigoso. Sim, muito, porque em Mateus 24, Jesus, quando está falando sobre o fim dos tempos, ele está falando assim, cuidado, porque haverão muitos falsos profetas no tempo do fim, enganarão a muitos com sinais e maravilhas. Cura. Sinais e maravilhas. Cura de doenças. Às vezes a pessoa vai lá, faz uma penitência para determinada coisa, recebe uma graça, um milagre, atribui isso àquela estátua, alguma coisa. Não, mas a motivação é a prisão. E até falsos crentes mesmo. Pessoas dentro da igreja. Falsos irmãos que estão dentro da igreja, que criam seitas religiosas em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas qual é a motivação deles? Prestígio, ganho financeiro. E eles usam Jesus para isso. E a maioria desses caras é borderline, os caras flertam com borderline, com bipolar. Eles em si não são, mas eles se aproveitam dessa galera que está mais vulnerável. Eles flertam com isso, né? Eles se aproveitam disso. E outra, o nível de psicopatia é alto. Por quê? Porque o cara é tão mal, que tem capacidade de sentir mal com aquilo que ele faz. Chega uma hora que para ele aquilo não é ruim. Para ele é normal. É o normal. E começa a acreditar, talvez, que é doideira. Isso é real. E outra, sabe? Mas o que é o pior disso é que Deus usa gente que ele vai mandar pro inferno. Deus usa pessoas. Olha. Como é que é isso? Deus usa uma seita para atrair pessoas para ele. Não, Deus usa gente que ele vai mandar pro inferno? Sim. Como? É porque Deus usa quem ele quiser. Ele usou até uma mula para falar com Balaão. Deus usa a boca de Balaão para falar coisas que ele queria falar para Israel. Ele foi para amaldiçoar, reverteu o processo, abençoou. Isso aí. Só que no final das contas deu a dica para mandar as mulheres, as moabitas bonitinhas lá. E que ele continuou sendo um falso profeta. Ele ensinou as mulheres midianitas, moabitas, a seduzir Israel com moralidade sexual e idolatria. Aí perderam a proteção de Deus por quebrar a aliança e caiu. Mas Deus usava a boca dele. Olha que loucura. Deus tem um senso de humor incrível. Deus usou Nabucodonosor, um demoniado, um imperador endemoniado. Ele usou para ter um sonho, o sonho de Nabucodonosor contava a história da redenção. Deus tem um senso de humor incrível. Por isso é importante, importância de base bíblica, meditação, intimidade com Deus. E discernimento espiritual. Porque às vezes aquilo que é visível, aparentemente é espiritual. Mas se você não tiver discernimento para saber a intenção por trás da ação, a fonte por trás da ação, você pode ser enganado. Então eu não tenho problema com pessoas que erram profecia. Eu tenho problema com falsos profetas. Eu prefiro lidar com pessoas que erram profecias do que com falsos profetas que acertam todas elas. Porque aquilo valida uma motivação maligna e distorcida. Ele está criando um império para o seu próprio poder, para usar pessoas. E qual que é uma das maiores características da seita? Vem fazer parte do meu grupo, porque nós temos uma visão exclusiva e única que vem de Deus. E se você está no nosso meio, você não precisa mais de família, você não precisa mais de amigos, isolamento.
entrega total. Se você faz parte desse grupo, você tem que dar tudo, dinheiro, tempo, emoção, você tem que se doar por completo e sair do impossível. Se você um dia sair desse grupo, nós vamos te amaldiçoar e você nunca vai mais ter amigos e Deus vai destruir a sua família e amaldiçoar os seus filhos. Ai, que terrível isso, que ainda acontece. Todos os dias. O que mais tem no Brasil é seita evangélica. A ponto, às vezes, isso acontecer dentro de igrejas sérias, mas às vezes tem feudos seitários, às vezes, porque naquela igrejinha, naquela comum, naquela cidadezinha, dentro de uma denominação pode ter um feudo de uma seita. Pode. Isso gerar uma rebeldia. E dentro de segmentos, né? Nós estamos falando sim de igreja católica, igreja evangélica, igreja reformada, pode acontecer. Porque tem a seita, que é óbvia. Tipo assim, o maluco que... Você entende? Eu não tenho problema com o Henrique Cristo. O Henrique Cristo é doido. Esse cara aí Ele é doido. É óbvio que ele é doido. Entende? O teu problema é com o líder da igreja neopentecostal, pseudo-cristã, que está atraindo milhões de pessoas para sua denominação, e ele está usando essas pessoas para poder, dinheiro e benefício sexual e prisão emocional. Olha como é que é. Chega a pessoa, aí a pessoa está quebrada, aí ele abraça a pessoa, cuida da pessoa, tira a pessoa da lama, veste a pessoa, alimenta a pessoa. Ganha confiança. Gera um senso de dívida, né? E aí agora você me deve. Porque quando você mais precisou, eu cuidei de você. E agora você me deve. Tudo que eu mandar você tem que fazer. Você só troca de carro quando eu autorizar, você só tira férias quando eu aprovar, os seus filhos só se casam com quem eu escolher. E você tem que fazer tudo o que eu mandar. E no dia que você não fizer o que eu mandar, você quebrou aliança comigo e Deus vai te amaldiçoar. E toda a sua família. E não tem cara de demônio surtado e é muito demoníaco isso. E muito eloquente, muito espiritual. É uma roupa de ovelha, mas que tem um lobo. Mateus 7, Jesus disse. Por isso que assim, Fábio, mas tem muito erro e excesso dentro do movimento profético. Tem erro, pessoas erram. Erro a gente lida com ele. Agora, falso profeta a gente expulsa, porque ele é um lobo. É grave. Por isso que, como a gente disse lá no início, né? A gente precisa de discernimento espiritual. Para lidar com situações, pessoas, enfermidades, doenças. Para saber lidar com movimentos. Saber lidar com onde eu vou congregar, com quem que eu vou me relacionar. Quem eu vou ouvir na internet. Que livro eu vou ler. Esses lobos, eles são quase como fala lá em Pedro. A postura de lobo, de um leão que brama ao derredor. Como que é essa passagem? É que o diabo é como um leão que ruge, que está ao derredor rugindo para ver quem possa tragar. Nossas pessoas, muitas vezes utilizadas com essa tendência devoradora. Tem um livro da Bíblia que fala só sobre isso, que é o livro de Judas, né? Pequenininho, né? Que é o livro antes de Apocalipse ali. Aí ele diz, né? Aqueles que se infiltraram dentro de vocês. Eles estão infiltrados no meio de vocês. Ensinando uma falsa graça. Falso evangelho. É grave. Que vai trazer repercussão na tua mente, no corpo. Isso adoece. E aí agora a gente volta pro que a gente estava falando antes. Você imagina o efeito emocional terrível que isso gera na vida dessas pessoas e quão quebrado emocionalmente essas pessoas vão ficar depois de sair desses lugares. Adoecem nas outras áreas. Entende como a gente vai ter que trabalhar junto? Medicina e igreja? Porque essas pessoas vão ter destruídas emocionalmente, elas precisam ser curadas pelo evangelho. Mas não tem como, as feridas são reais, as pessoas vão ter crise real. Então talvez vão ter que tomar remédio para poder lidar para ter que tomar remédio para dormir, porque o cara não consegue dormir, pô. E a gente vai ter que lidar com isso. E já atende muito pastor assim, doutor Felipe, olha só, como que é a vida. Já desmereci muito membro da igreja, já mandei jogar muito remédio fora, já questionei fé, se a pessoa não tinha Deus no coração não, porque falava que estava com ansiedade, estava fazendo tratamento para depressão, fiz um monte de coisa errada. Mas hoje eu dou graças a Deus porque eu tive que adoecer para que caísse a vanglória do meu coração, a ignorância e o orgulho. Hoje eu estou com um transtorno depressivo. Dou graças a Deus por existir medicação, terapia para melhorar isso.
E parei de ensinar errado para muitas pessoas que um dia eu condenei. Aprendi do pior jeito, mas aprendi. Então não queira ser você aquela pessoa que vai ter que sofrer na pele para parar de julgar e condenar aqueles que estão atrás de recursos para continuar servindo a Deus com saúde. Essa parte do leão que está ao derredor, esses dias eu estava meditando e eu li assim, antes de fazer essa parte, tá lá, sede sóbrios, porque o leão, sobriedade tem a ver também com saúde mental. Sim, com certeza. Ordem emocional, sede sóbrio, ordena as suas emoções, ordena seu homem interior, ordena os seus pensamentos. Isso é um caminho para o discernimento. Tem aquela frase que não está na Bíblia, tá? Tem gente, tá na Bíblia, água mole em pé da buru. Não, nem tudo está na Bíblia, tá? Mas é uma frase que é muito impactante. Até se for de outra pessoa, eu gostaria que você me ajudasse. De todos que a internet, às vezes eles atribuem para autor, né? Chico Bento falou, mas essa não, assim, ó, que as aves podem sobrevoar sobre minha cabeça, mas desde que eu não deixo que elas façam ninhos. A última referência que eu achei é de Martim Lutero. Quando eu vi isso aí, para mim, até naquela dúvida de pré-acadêmico, de medicina, aquilo fez muito sentido, assim. Porque não tem como eu evitar que as aves sobrevoem sobre minha cabeça, mas eu posso evitar que elas façam ninhos. Eu entendi, assim, que o mundo jaz no maligno. Então, existem muitas aves aí, espirituais, ruins, procurando uma cabeça vulnerável para ela colocar a primeira palha maligna. Se eu não cuido do corpo, que é templo para o Espírito Santo, se eu não tenho zelo com a minha saúde física, com a minha saúde mental, eu vou perder rapidinho discernimento emocional, capacidade de diferenciar o que é do que não é, o que é de Deus, o que não é. Não, o básico do lógico. Aí se eu perco sanidade, sobriedade, eu perco esse discernimento emocional. E daqui a pouco o urubu, né, que estava sobrevoando, vai lá e coloca a primeira palha e depois outra palha, eu não estou nem percebendo, e daqui a pouco coloca um ovo, esse ovo choca, sendo que se eu tivesse tratado do meu corpo, da minha mente, essa palha nem teria oportunidade para ser colocada. Isso aí é uma luta espiritual diária. Toda pessoa está propícia a ser atacada na mente, nas emoções. Desde o pastor mais maduro e mais ungido no Espírito Santo até o neófito, a pessoa acabou de se converter. Essa batalha espiritual não é um momento da tua vida, na minha vida. Ela é uma luta diária. E todos nós, todos os dias, precisamos nos submeter à potente mão do Senhor, precisamos nos submeter ao Evangelho, precisamos nos humilhar diante da pessoa de Cristo, do Senhor e de Jesus, para que nós possamos vencer e resistir o diabo e todas essas desordens que nos vêm até nós. Por quê? Porque a pressão, nós somos humanos, isso não tem a ver com fraqueza, tem a ver com humanidade. A pressão, ela vai afetar minhas emoções, isso é um fato. Então, uma coisa que eu faço todos os dias é pregar o Evangelho para mim mesmo. É relembrar para mim quem é Cristo, qual a sua obra, de onde Ele me tirou, o que Ele fez por mim, qual é o poder do seu Evangelho. É aquilo que o escritor diz, né? A Bíblia, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a minha mente aquilo que me traz esperança. Isso é o que me faz levantar de manhã e continuar fazendo o que eu faço, né? Servindo pessoas, viajando e pregando e fazendo discípulos, expulsando demônios, curando pessoas e servindo. Porque tem dia que você não quer sair da cama, né? Tem dia que você quer viver a sua vida, tem dia que você não quer se meter no problema dos outros. Imagina você é médico, teu trabalho é lidar com o problema dos outros. Isso é confusão. Não chega alguém e fala assim, pô, vim aqui para consultar para contar uma boa notícia. Não. É difícil. Então, assim, mas por que a gente faz o que faz? Porque a gente tem convicção de chamado e missão. Porque tem a ver com missão. O que eu faço tem a ver com missão. O que você faz tem a ver com missão. Porque, assim, você pode criar outros meios para ganhar dinheiro. Bem menos estressante do que isso. Porque se alguém está fazendo isso por causa de dinheiro, eu acho que está sendo um pouco criativo.
podia estar fazendo outra coisa que talvez ia dar mais dinheiro e menos estresse. Precisa tocar nesse assunto. Mas assim, é porque é consciência de missão. Então, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com um médico e um missionário. Então, falando aqui numa mesa, dizendo que nós precisamos trabalhar junto para servir pessoas, servir a igreja, servir os incrédulos, servir o mundo e sermos instrumentos do Espírito Santo para que pessoas sejam curadas. Então isso é incrível. Eu tenho orado muito, falado muito com o Johnny sobre isso. Então a gente tem se aproximado muito do que o Divinamente está fazendo e eu sei que o Divinamente tem parceria com você. Então a gente está é um ecossistema. Mesmo exército. É um ecossistema e eu acredito que Deus está aproximando. E essas barreiras, tipo o pessoal super pentecostal e espiritual demonizando os médicos e também os médicos deixando de demonizar médicos e profissionais de saúde e também profissionais de saúde também meio que se afastando dizendo que nós somos ciência, não somos religião e a gente não tem nada a ver com espiritualidade. Então essa questão do sacerdócio da igreja, da comunidade, da espiritualidade com os profissionais, eu acho que vai potencializar essa obra do evangelho e a gente vai poder lutar contra essa epidemia de enfermidades, principalmente na área emocional que está assolando, inclusive a igreja nesses dias. Quem quiser aprender mais, primeiro, quem quiser ver o Fábio queria estar de perto de você para poder escutar uma palavra, para aprender um pouco mais. Onde que você vai estar nos próximos dias, quem quiser encontrar você presencialmente? Então assim, eu tenho meu Instagram, né, que é @FábioAP4, que não é de apóstolo não, gente, é de Apocalipse. A pessoa fala assim, não, é apóstolo? Não. É FábioAP4, Apocalipse 4. E lá eu tem as escolas, as conferências, tem onde a gente vai. Nos próximos, a gente vai estar no Japão, agora vai estar na Argentina, vai estar no Chile, vai estar no Portugal, vai estar nos Estados Unidos. A galera que mora nesses lugares fica esperta, segue lá para estar vendo. A gente vai estar na conferência do Desescope em setembro, então tem um monte de coisa que a gente está fazendo. E a gente tem uma plataforma chamada Escola Ver, que é tanto presencial como online, que é uma escola para instruir pessoas a desenvolver o seu sacerdócio com ênfase no poder do Espírito Santo. Então todas essas ênfases que a gente falou, intercessão, cura, profecia, pregação do evangelho, então isso está nessa plataforma. E eu queria chamar de forma especial no dia 20 de setembro. 20 de setembro? 20 de setembro. 2025. Aqui em Bragança Paulista, aqui na família Desescope, a Escola Ver e o Divinamente, nós vamos fazer uma parceria para fazer aqui uma escola de treinamento que a gente vai chamar de escola de cura interior. Essa palavra, essa expressão cura interior foi muito usada na década de 80 e 90, que basicamente eram ministérios de intercessão que iam orar para pessoas com problemas emocionais. A gente crê que teve muito exagero, muito erro, mas a ideia é nesse dia, vai ser um sábado inteiro, nós vamos revisitar as bases da cura interior com base no evangelho, com base na escritura. Então, para quem que é essa escola, né? Essa escola é para pastores, líderes e ministros que querem ministrar cura, profissionais de saúde que querem aprender a interagir com a igreja e trabalhar junto com pastores, e pessoas que estão passando por alguma dificuldade e que querem ser ministrados podem vir também. Então vai estar aqui o Johnny, vai estar o Marcondes, é um amigo lá de Recife, vão estar outras pessoas, a doutora Grazi vai estar aí também, que é psiquiatra, outros profissionais. Nossa, gente, olha só. Então o objetivo um dia a gente vai integrar profissional de saúde, pastores, e nós vamos olhar para a Bíblia e trabalhar como que a gente pode trabalhar junto para a gente lutar contra essa epidemia de doenças emocionais. Escola de cura? Escola de cura interior. Escola de cura interior, Bragança Paulista, interior de São Paulo, 20 de setembro. Pode entrar no meu Instagram, tem lá no FábioAP4, ou ir nas redes sociais do Divinamente, ou do Dr. Johnny, tá tudo lá. Vou pedir para o pessoal deixar na descrição, depois você me manda o link, deixar. E vou deixar no comentário fixado também. Sim. Se você vê isso antes do dia 20 de setembro, na verdade, assim que você vê, tem vagas limitadas? Tem, vagas limitadas. Já clica, já garante sua vaga. Então, é tanto para quem quer aprender a levar consolo, alento, mas como aluno precisa aprender com alguém, né? Isso aí. Então, se você está sofrendo e quer estar junto com esse pessoal, isso aí.
para também receber uma graça e melhorar nessa área, Isso. isso é para você. E a gente quer convidar também profissionais de saúde para estar aqui conosco, para sentar à mesa junto com pastores e missionários. Eu acho que eu vou clicar no link também. Porque eu acho que essa interação ela é crucial para a gente poder lidar com essa epidemia. Estamos bem animados. Queremos que vai ser muito bom. Deus abençoe. Amigo, obrigado pelo teu tempo, pelo convite. Foi incrível. Uma honra estar com você. Que toda a honra e glória seja dada a Deus, por Cristo, por essa oportunidade de a gente estar aqui junto. Você que nos assistiu, aproveita, não retém isso só para você. Tem uma parte da Bíblia que fala que quando alguém tem trigo e sabendo que tem gente querendo e não entrega, ele está retendo aquilo. Então não retém esse conteúdo só para você. Manda nos grupos da igreja, para pessoas que você quer bem. Isso pode fazer a diferença. Manda para quem sofre, trata, toma um monte de coisa, vai acrescentar alguma coisa, transborde isso na vida de alguém. Esse foi mais um episódio do Dignamente Podcast com representantes do Divinamente. Porque nós não somos de times diferentes, nós somos do time de Jesus Cristo, a gente marca gol por Ele. Amém. E não há inimigo nessa terra que vai ganhar daquele que joga inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Obrigado, amigo. Deus abençoe. Muito bom. Essa foi uma pequena parte do podcast completo, que para você acessar você vai ter que se inscrever aqui, tascar o seu cérebro aqui no inscreva-se, deixar seu like e vai lá que você vai ver o episódio completo que tem informação que transforma, que edifica e tira você da armadilha de ser refém dos calmantes. Para ter uma vida cada vez mais calma, com menos calmantes. Tasca seu cérebro aqui no like e bora ver o episódio completo.